nas Olimpíadas de 1968 no México, um nome marcou a prova, uma das provas, né, da Olimpíada, que era aquela maratona, né, mais extensa, que foi um tanzaniano, nascido na Tanzânia, de nome John Stephen Akhwari. Ele iniciou a prova bem, mas caiu logo no início e feriu muito o joelho e o ombro. Então, quando na verdade tudo era contrário, né, e ele poderia ter desistido, ele fez os curativos e voltou para a corrida. Ele foi mancando, né, e ele chegou 1h20 depois do primeiro lugar, né? E foi, na verdade, um episódio interessante. Você pode ver isso, tem um vídeo no YouTube dele correndo. Na verdade ele não estava correndo, ele estava se arrastando, mas as pessoas estavam indo embora já da arquibancada e ele foi se arrastando. A noite começou a cair, porque a prova foi no final da tarde, foi escurecendo e ele foi manquejando. 1h20 depois do primeiro lugar já ter recebido a medalha e tudo, ele estava lá se arrastando até que chegou um pouco desorientado, né, cansado, e foi perguntado a ele por que ele foi até o final daquela corrida. E ele responde que o país dele não enviou ele para iniciar a corrida, e sim para completar a prova. É uma história tanto, né, das histórias de tantas outras lindas que existem na história das Olimpíadas. Mas o texto que nós vamos ler é justamente sobre a carreira cristã, não é? A corrida cristã, sobre o que no final da história nos motiva a continuar a nossa trajetória, continuar a nossa corrida, continuar a traçar ou a percorrer os caminhos designados pelo Senhor para nós. Que tipo de motivação no final da história é aquilo que é a nossa válvula que nos impele para frente, a nossa força motriz, né? A nossa pólvora que nos impulsiona a continuar a nossa corrida e a chegar até o final. Por isso eu convido você a ler Hebreus 12 a partir do 33. Eu peguei a partir do 33 aqui porque o texto é bem grande, é bem conhecido, e a gente vai trazendo à tona à medida em que for desenvolvendo a leitura. Diz assim, 11, 32, e aí a gente vai entrar no 12 um pouquinho também. 11, 32 diz assim: e que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos continuar lendo. Mas dá uma respirada aqui, né? Porque o texto de Hebreus, e principalmente o capítulo 11 e o capítulo 12, ele prega sozinho, né? Ler já é o suficiente para a gente ficar impressionado com a narrativa que o autor dá ao texto sem respirar, né? Ele vem, na verdade,
desde o início do capítulo 11, descrevendo aquilo que nós entendemos e colocamos o nome como a galeria dos homens da fé. Ele vem desde Abraão, né, até todos os outros grandes nomes do Antigo Testamento, de homens que fizeram a diferença. Nós sabemos que o livro de Hebreus é um livro riquíssimo em teologia, né, e que o autor tem o interesse de convencer os hebreus, judeus, né, de que Jesus ele é o sumo sacerdote, né, o sacerdote dos sacerdotes, ele é maior que os anjos. Jesus é aquele que ele é, além de ser o sacerdote, ele também é o sacrifício. E ele vem assim, elevando a imagem de Jesus, né, a ideia de quem Jesus é, e colocando ele acima de qualquer ícone religioso, de qualquer elemento veterotestamentário, que era, na verdade, um elemento próprio da religião judaica. Agora, o autor começa a descrever homens que fizeram a diferença na história de Israel, homens que, em nome de uma promessa que eles não alcançaram, é o que o autor diz, eles foram, no final da história, pessoas que marcaram a trajetória do povo de Israel. Ele vai dizer, por exemplo, né, nós lemos aqui, que eles, por meio da fé, venceram reinos, né? A gente tem aí Josué, por exemplo, que a gente estudou, que levado por Deus, né, e pela presença do Espírito Santo, expulsou todos os cananitas, né, e conquistou a terra prometida. Você tem, por exemplo, no mesmo 33, quando ele fala que fecharam as bocas dos leões, né? Você tem a história de Daniel, por exemplo, que foi lançado à cova dos leões, e os leões não fizeram nada com ele, também por uma ação fruto da fé de Daniel, mas de uma intervenção de Deus. Você fala, ou na verdade você tem citação de homens que escaparam do fogo, né? E nós vimos isso na escola bíblica, né? Como Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Escaparam ali da fornalha, também por uma intervenção da parte de Deus. E ele vai falando, né, de uma crescente de ressurreição dos mortos, como Elias e Eliseu, e também de perseguições, né, que também é citado aqui, não só eventos que marcaram um pronunciamento do poder de Deus, mas de perseguição também, como no 36 ele diz que experimentaram zombaria, espancamento, correntes e prisões. E aí ele, na verdade, não só está descrevendo o Antigo Testamento, mas tem também na mente do autor exemplos contemporâneos dele, de discípulos, de apóstolos, de seguidores de Jesus que também foram mortos, como o próprio Filipe, né, que foi morto ali na prisão dele e de Pedro, né, e foi trespassado pela espada. Ele fala que foram apedrejados, né, 37, provados, cerrados ao meio, morreram a fio de espada. Não sei se vocês sabem, mas diz a tradição que o profeta Isaías, ele foi cerrado ao meio, né? Essa foi a condenação de Isaías, por ser alguém que falava de maneira muito frontal e exortativa em nome de Deus. Morreram a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. E ele vai dizer no 38 que o mundo não era digno dessas pessoas. Por que o mundo não era digno dessas pessoas? Porque essas pessoas, toda a galeria dos homens da fé, eram indivíduos que não entendiam que a sua pátria era aqui. Por isso que o mundo não era digno deles. Que eles entenderam todo o tempo que a sua pátria era algo muito maior, não é? Como, por exemplo, a própria história de Abraão, que nós estudamos durante todo o projeto, que era alguém que, em sendo chamado por Deus, sai da sua parentela em nome de uma promessa que era a terra prometida, mas no final da história ele entendia que a sua pátria não era aquela, que era algo muito maior do que aquilo. Por isso os homens que andaram no final da história conduzidos por Deus, e esses que são citados em específico, eles eram pessoas que estavam aqui, mas que o mundo não era digno nem mesmo da presença desses homens. Percebam aí que ele narra, na verdade, pessoas, né, que fizeram uma diferença tão grande a ponto de dizer que esse mundo que a gente conhece, né, o mundo real, não merecia a presença de tal pessoa, né, de tais pessoas. Mas ele fala que esses andaram necessitados e aflitos, maltratados, né?
E aí no 39 ele diz que estes não obtiveram a promessa, né? E a promessa que ele fala é do Messias, porque eles andaram, na verdade, motivados, né? Justamente pela promessa de Deus que viria um libertador e salvador do mundo. Era nisso que eles colocavam toda a sua esperança. E ele vai dizer assim, no 40, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Aí eu lhe pergunto, né, como assim? Depois de narrar pessoas com tal feito, né, que tiveram no final da história uma vida tão exemplar, tão inspiradora, né, tão elevada do ponto de vista da fé, que marcaram a história de todo o cristianismo, de todo o judaísmo, de toda a história bíblica, como é que eles não podem ser aperfeiçoados sem nós? Como nós somos aqueles que os aperfeiçoam, de certa forma? É uma coisa estranha. Será que você teria coragem de dizer que sem você Abraão não seria aperfeiçoado? Que Abraão, com a trajetória que teve, com a fé que teve, com a confiança que teve em Deus, pode ser aperfeiçoado com a minha trajetória? Estranho, né? Mas é o que ele está dizendo. Visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, os contemporâneos, a igreja aqui, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Aonde está o aperfeiçoamento de todos esses homens? O aperfeiçoamento está no fato de que nós, através da morte e ressurreição de Cristo, recebemos o Espírito Santo de uma vez por todas. Eles provaram de algo que foi magnífico, maravilhoso, mas transitório. Por isso que o próprio livro de Hebreus vai dizer que esses homens olharam a promessa de longe e se alegraram. Eles provaram de algo maravilhoso, significativo, grandioso, mas não de uma maneira final, porque isso estava reservado para um tempo específico, que foi justamente a vinda de Jesus e o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Então eles são aperfeiçoados no sentido de que a promessa que foi feita a eles, que eles não alcançaram, o próprio Abraão, né, que é tratado no livro aqui o tempo inteiro, ele não viu a terra sendo conquistada, nem nada. Ele não viu sequer a promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Ele não viu nada disso. Não foi no seu tempo que se deu. No final da história, o seu filho se dá na velhice, né? E ele pouco pode, inclusive, curtir o filho, se é que viu o filho na sua fase adulta, né, casado e seus netos, né? Porque ele era alguém de idade avançada. Então as promessas que foi no final da história da parte de Deus a esses homens não foram promessas que se concluíram ou que se deram no seu tempo, mas eles se alegraram mesmo assim. Essas promessas feitas por Deus aos homens do Antigo Testamento, aos heróis da fé, a galeria dos homens da fé, elas se completam em nós. Nós temos as primícias das promessas de Deus. Nós provamos do derramamento do Espírito Santo de uma vez por todas. Nós provamos da justiça graciosa de Deus, não é? Nós provamos justamente do conhecimento do Messias revelado ao mundo. E nós, nesse sentido, somos o aperfeiçoamento de todos esses homens do Antigo Testamento. Agora a pergunta é, será que nós, à luz do que foram esses, podemos, no final da história, entrar nesse quadro a ponto do autor dizer que o mundo não é digno da nossa presença aqui? Não porque nós fazemos parte de algo muito especial, que é o reino de Deus e tudo mais, mas enquanto trajetória de fé, trajetória de fato de pessoas que têm relacionamento com Deus. Será que nós poderíamos entrar nessa galeria como pessoas que o mundo não é digno? É uma pergunta e tanto, né? Será que no final da história nós podemos trazer essa camisa, vestir essa camisa, entrar nesta galeria de homens e mulheres de fé, de confiança, que confiam em Deus plenamente e priorizam o seu reino como algo de mais significativo que pode acontecer na existência humana? Por isso eu, inclusive, coloquei no Facebook hoje, não sei quem leu, né, quem pôde ler, um texto clássico que é a morte de Policarpo, né? Não sei se vocês viram lá. Policarpo era o bispo de Esmirna e ele estava sendo perseguido, né, pelo Império Romano naquele período, justamente porque se achava dos cristãos indivíduos que negavam o panteão divino romano, né,
eram chamados de ateus os cristãos. Não sei se você sabia disso, mas nós já fomos chamados de ateus, porque nós não críamos naquela multidão de divindades, e sim num único Deus. Policarpo era um senhor já, um velhinho, e ele foi ali preso e condenado à fogueira, porque era assim que se matava naquele período, né? Isso vai ser muito comum na Santa Inquisição tempos depois. Mas Policarpo, ele justamente marca a história dos martírios cristãos, porque ele teve a oportunidade de se livrar da fogueira, não é? E por 2 vezes ele vai ser, justamente por ser um senhor, né? E as pessoas ficavam até, diz a narrativa, na tradição, constrangidas em ter que matar desse jeito um velhinho, que ele era um senhorzinho, né? E ele vai dizer as palavras que entraram para a história, né, do cristianismo, que é: por 86 anos tenho servido ao meu Deus, ele vai dizer, ao meu Cristo, e ele nunca me fez mal algum. Como poderei eu negá-lo nessa hora? E ele vai para a fogueira e morre queimado. Por isso Policarpo, no final da história, marcou a história do cristianismo, porque ele poderia ter se livrado daquilo, mas ele em nenhum momento vai abrir mão de confiar no seu Deus, no seu Cristo, né? E ele poderia entrar nessa galeria dos homens da fé muito fácil. Não só Policarpo, mas tantos outros na história da igreja posterior à era apostólica, que foram martirizados, pessoas foram mortas, pessoas foram queimadas vivas por Nero. Aqui eu já citei algumas vezes sobre o jardim de Nero, né, que era um jardim iluminado por cristãos mortos, queimados, pessoas que em nenhum momento negaram a sua fé. E eu poderia dizer que o mundo não era digno da presença dessas pessoas, porque eram cristãos chamados os do caminho, porque não tinham raízes, né, e viviam como andarilhos. Você tem documentos aí externos, né, ao cânon cristão, que fala da vida dessas pessoas como pessoas que de fato viviam para a pregação do Evangelho. Era o que era. Eles viviam dessa forma e morreram. E foi por causa desses que o cristianismo chegou até 2019. Por causa da pregação, por causa justamente de uma vida entregue nas mãos de Deus, na condução de Deus. Essa é a história do cristianismo. A única explicação para o cristianismo é justamente homens e mulheres que provaram de algo extremamente poderoso e especial, que fizeram com que eles continuassem até nós. Aí a pergunta de novo retorna: será que nós entraríamos na galeria de homens e mulheres da fé? Ou será que o nosso cristianismo é uma sombra muito pequenina do que foi não só os homens citados aqui, mas de todos aqueles que deram de fato a vida pelo Evangelho? Eu sinceramente tenho olhado, nunca pessimista, né, mas olhado o que tem acontecido dentro da história cristã do nosso tempo, e é assim algo que me espanta. Eu não nem vou só falar das heresias, né, como eu vejo tantas aí. Essa semana sempre estão atualizando e a gente vê cada coisa assim completamente sem noção, né? E eu não vou nem falar disso, mas eu penso muito mais na questão da falta de paixão pelo reino de Deus. Isso é que espanta mais. Não necessariamente as heresias, porque essa a gente identifica muito fácil, né? Mas essa falta de calor, sabe? De algo que nos toma, que nos arrebata, que nos leva, quem sabe, a dizer que morreria por Jesus. O cristianismo da nossa geração é um cristianismo extremamente superficial, no sentido de que não há nenhum tipo de relacionamento mais intenso. É uma coisa assim que a gente vai levando, né? Olha aí as igrejas. A gente passou por São Paulo e viu uma das igrejas que a gente fez o projeto, uma igreja que teve um pastor que tinha relacionamento sexual com as adolescentes, e aí implantou o neopentecostalismo. A igreja virou uma bagunça só, até que um dia ele foi descoberto, né, na sua iniquidade. A igreja desmontou, desmoronou. O que ficou estava lá com a gente, com um pastor novo. Aí a gente vai para outra igreja no centro de São Paulo, num lugar sofisticado, né, apesar do caos, né, instalado, que são pessoas que estão envolvidas com drogas e tudo mais, mas um lugar caro, patrimônio enorme, igreja histórica tombada pelo patrimônio público.
E o pastor também arrumou um amante, foi embora, largou a igreja para lá, o que tinha, estava lá com a gente, sequer 15 pessoas naquela igreja. Igreja de 90 e tantos anos, né? E às vezes, eu até estava conversando com uns e outros, falei, nem é a história de todo mundo que o pastor arrumou um amante ou se relacionou dessa maneira com adolescentes ou jovens, seja lá o que for, mas tem muita igreja que ainda goza de, quem sabe, uma ilusão de saúde, mas as pregações são extremamente superficiais, não se exige compromisso de ninguém, é só passar a mão na cabeça, não tem porque se fizer as pessoas vão embora. E esse é o cristianismo do nosso tempo. Pensando, até conversando com o André, se você for contar no dedo as igrejas sérias, assim, sobra dedo. No final da história, sobra dedo. Porque nós vivemos um tempo de superficialidade, de futilidade cristã, é o que eu chamo. A gente negocia, troca fácil, abandona de maneira muito rápida, sabe? E nem sempre está disposto a provar de uma experiência séria com Deus. Isso espanta. Tem um texto que até citei na escola bíblica mais cedo, que Jesus chega em Nazaré, e a sua primeira ida a Nazaré depois do seu ministério, e ele cura algumas pessoas, mas as pessoas começam a questionar porque elas conheciam ele, sabia que ele era filho de Maria, né? Que ele era carpinteiro, que ele morava por ali, conheciam ele de anos atrás, e então o texto fala que eles se escandalizam com ele, porque a pergunta deles é, de onde vem esse conhecimento? Porque a gente conhece esse cara, sabe de onde ele veio, de onde vem essas coisas. E o texto vai dizer que Jesus não curou muitas pessoas em Nazaré, e termina dizendo que ele se espantou com a incredulidade. Essa é uma coisa marcante naquele texto que eu estou trazendo, que isso é para fortalecer o ponto aqui. Jesus, ele se espanta com o nível de incredulidade daquelas pessoas, porque elas estavam vendo os milagres, mas mesmo assim elas não criam. Eu penso que eu posso muito bem dizer que hoje, se Jesus estivesse andando entre nós, ele se espantaria, não somente com a incredulidade, mas com o nível de falta de compromisso com Deus. A igreja, no final da história, o que se tornou, né? O que se tornou? Será que a igreja é justamente a galeria dos homens e mulheres da fé? Ou nós nos tornamos sombra pequena de uma história tão bela, né? Cuja semente foi o sangue de homens e mulheres que deram a vida pelo reino de Deus? A narrativa continua, né? Nem tudo está tão ruim, né? Mas o 12 diz assim, capítulo 12, versículo 1: também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Aqui é interessante porque o autor, ele usa a imagem de uma corrida mesmo, como a ilustração do início do sermão, uma corrida olímpica, né? E como se estes espectadores aqui, para quem ele fala, estivessem ali no início da corrida, né? Esperando o tiro para se lançar. E ele vai dizer que nós que estamos correndo a corrida, rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, né? E quem são essas testemunhas? É como se nós estivéssemos numa corrida e as pessoas que estão sentadas na arquibancada fossem justamente todos esses que ele descreveu: Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, né? Davi, Samuel, todos eles, os grandes nomes do Antigo Testamento, estivessem sentados nessa arquibancada, olhando para a gente. É a nuvem de testemunhas, olhando para a gente, para que a gente continue aquilo que eles, no final da história, terminaram, né? Continuasse o ministério que eles iniciaram, né? E terminaram por causa justamente da sua temporalidade finita, né? Eles estão com expectativas de nós, para que nós
possamos iniciar a corrida e continuar, tipo aquela prova de troca de bastão, né? Eles correram e passaram o bastão para as gerações seguintes, que passaram até chegar aos justamente ouvintes aqui do autor. Ele diz, né, rodeados de tão grande dúvida de testemunhas, depois de eliminar tudo aquilo que nos impede de prosseguir. Isso é marcante, porque numa corrida, aquele que vai correr a corrida não pode iniciar com roupas pesadas, né? Mochila, por exemplo, cheia de coisa, um sapato que pesa 2 quilos, ele não vai correr nada, né? Então a ideia aqui é para que ele se liberte de tudo aquilo que pode ser impedimento para a trajetória dele, para a corrida dele. E ele diz, e o pecado que nos assedia. Então perceba aqui, o que é preciso eliminar para que a corrida de fato seja uma corrida bem sucedida ainda não é pecado. Existem outras coisas que precisam ser eliminadas para que a gente de fato consiga avançar, O pecado é outro item da lista. Então o pecado a gente sabe, que o pecado vai ser impedimento sempre, né? Ninguém consegue avançar para lugar nenhum se estiver vivendo uma vida de pecado e não estiver pelo menos se colocando nas mãos de Deus para que seja curado e liberto disso. Mas existem coisas mais além do pecado, que é justamente aquilo que impede a nossa trajetória, aquilo que impede que a gente avance, que a gente corra, que a gente termine a corrida à luz do que foi o John Stephen Akhwari aqui. E a pergunta é, o que é que tem impedido? Eu nem vou falar assim de você especificamente, vou falar a igreja de avançar. A igreja está avançando, sejam sinceros. Existe um avanço no que a gente conhece como mundo eclesiástico hoje. Existe um avanço nas igrejas. A gente está vendo alguma coisa acontecendo especial, indo para algum lugar, algum avivamento. Tem alguma coisa que possa marcar, que você possa dizer, não, eu sei de algo. Cadê? Pergunta, cadê isso, gente? Faça a leitura assim, não só daqui de Timbó, de Blumenau, de Santa Catarina, dos estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, né, as grandes metrópoles. Tem acontecido algo que a gente, como já aconteceu, né, assim, não é o meu tempo não, mas eu vou lembrar aqui, as cruzadas de Billy Graham. Quem lembra disso? Aconteceu alguma coisa ali, estava acontecendo alguma coisa. Havia um movimento, né, as pessoas estavam mais envolvidas, né, havia um fogo, né, nesse sentido de estar participando. Foi uma coisa meio revolucionária, né, dentro do que era a vida cristã daquele período. Quem lembra aqui das cruzadas de Billy Graham? Lembra não? Eu lembro? Lembra não? Pô, o pessoal tem vídeo no YouTube, o Billy Graham pregando no Maracanã, no Rio de Janeiro, e o trânsito parado, gente. Gente assim abarrotando, chegando de ônibus e Brasília e Fusca, só tinha isso, né? Ônibus, Brasília e Fusca. E lotando o Maracanã, Billy Graham pregando, as pessoas se convertendo assim de um jeito. Era uma coisa. Eu era criança, né? Naquele período, mas eu lembro que houve um movimento. Eu estou querendo usar esse episódio porque é contemporâneo a gente, né? Não preciso ir muito para trás. E hoje, o que está acontecendo? Pensa aí. O que é que marca? São os CDs da Lagoinha? A gente pode chamar isso de avivamento espiritual? Acho que não, né? São os apóstolos? Acho que também não. O que mais a gente tem aí para contar? As igrejas fashion, né? Que pinta o templo de preto e é isso? Não tem nada. Nada. Eu não lembro. Eu não lembro. Você pode ter alguns guetos que tem alguma coisa acontecendo séria, que Deus está agindo de fato, pessoas têm se convertido, o evangelho tem pregado, outros têm sido perseguidos, mas são isolados assim. Sabe por quê? Porque a gente entrou numa monotonia assim, que é vergonhosa. Quando, né, a experiência que a gente vive, o projeto chega a algum lugar e chega lá, é recebido por outra igreja, né, para fazer um trabalho evangelístico, não tem ninguém da igreja. É uma coisa que dói o coração, assim. Não é só o sentimento de frustração de, pô, a gente veio fazer o trabalho dos outros aqui. Aqui ninguém quer saber. Porque a gente está tomado de outras coisas, sabe? De outras coisas. E no final da história, isso é o tipo de coisa que impede o avanço.
nunca iremos avançar para lugar nenhum se a gente for para uma corrida como essa e não se despir daquilo que tem atrapalhado a gente. Outra coisa do item, né, é o pecado, que no final da história é uma conduta de moralidade, né, diante de Deus, que tem sido uma constante, que também é impedimento para o avanço, né? Ele fala do pecado que nos assedia. Ele vai dizer mais: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Interessante que a palavra perseverança vem do grego agona, que quer dizer agonia. É como se algo fosse extremamente cansativo, né? Gerasse esse sentimento, não só de cansaço, né? Mas o cansaço físico também, essa agonia, né? Porque agonia em português parece de alguém que está passando algum tipo de problema emocional, mas aqui é estafa, né? O cansaço, é continuar mesmo assim, com perseverança, a corrida que nos está proposta, porque ele diz: fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É como se o autor estivesse dizendo que a corrida vai ser difícil, a gente tem que se despir de muita coisa, se livrar de muita coisa para começar a correr, para se lançar, mas aquilo que é o fator motivador é o Cristo, né, que foi crucificado, que foi humilhado, que foi envergonhado, mas que foi até o fim, olhando para o autor e consumador da nossa fé. É como se a gente estivesse aqui, né, de joelho aqui esperando a largada e os olhos fixos em Jesus, porque ele foi até o fim, venceu. E isso tem que ser o nosso motivador. É isso que justamente faz com que a gente continue a corrida, avance até o fim. Não é isso que ele diz? E ele diz mais, ele diz: fixando os olhos em Jesus, versículo 2, autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Há uma discussãozinha aqui sobre que tipo de alegria é essa que estava proposta a Jesus. Por que ele foi até o fim? Que alegria é essa? É a alegria de ser elevado por Deus, a alegria de estar sentado à destra de Deus? Ou é a alegria, como por exemplo é citado em Isaías, né, 53, que diz que Deus se alegrou em ver seu filho moído, em algumas versões? Não necessariamente porque Deus se alegrou no sofrimento, mas porque o texto continua e diz que o sofrimento do filho geraria salvação. E a alegria que está proposta aqui é justamente Jesus sabendo que ele, concluído a sua obra, a salvação seria algo real. As pessoas seriam alcançadas, seriam salvas. E ele diz para a gente que o nosso exemplo é aquilo que nós devemos fixar os olhos, não nas distrações, no pecado, naquilo que impede a nossa corrida, mas no autor e consumador da nossa fé. Consumador porque consumiu, porque foi até o fim, né? Olhando para ele e lembrando que ele, mesmo sendo Deus, foi humilhado, não é? O que ele diz suportou a cruz, não fez caso da vergonha que sofreu e está sentado diante de Deus por causa, à destra de Deus, por causa justamente da alegria que lhe estava proposta, em ver a obra da sua morte e ressurreição como sendo a salvação de todos os homens. O que precisa nos motivar? Não é só olhar Jesus e dizer: Jesus morreu, então eu vou até o fim, né? Isso é legal, né? É entender que a nossa conduta, a nossa corrida, ela também, no final da história, tem desdobramentos salvíficos para outras pessoas. É isso que tem que ser o nosso motivador. O motivador é o fato de que a gente sabe que Jesus foi até o fim, e isso gerou salvação, e a gente indo até o fim, perseverando, avançando, correndo, a trajetória da igreja é justamente de salvação de outras pessoas. Quando a gente para, quem é salvo? Ninguém não tem avanço, não tem corrida, não tem nada. A gente fica estagnado, né? Conversávamos aqui na escola bíblica sobre o anseio que havia no período de Jesus, né? Do nascimento de Jesus, pelo Messias, né? Porque havia uma opressão da parte de Roma e as pessoas clamavam pelo Messias. Vimos até alguns textos, né, em Lucas, quando aqueles que viram Jesus ainda bebezinho ali disseram: não, já posso morrer porque meus olhos já contemplaram o Messias, a promessa de Deus. Isso de fato vai acontecer de novo. O Apocalipse fala que quando houver uma perseguição da igreja, nós iremos clamar mesmo por Jesus,
pela vinda de Cristo, porque as coisas não vão estar boas. Inclusive diz, né, conversávamos, que se esses dias não fossem abreviados, nem os crentes verdadeiros suportariam tamanha opressão. Mas este não é o tempo que nós estamos vivendo. A gente não está clamando pela vinda de Jesus, a gente sequer está preocupado com isso, não é? Quem é que aqui ora preocupado se Jesus vai vir amanhã, né? Já que Jesus disse que viria como ladrão, para que estivessem preparados? Esse período da história, eu não sei traçar de quando a quando, né? Isso vai acabar uma hora, né? É uma fase como tantas outras, mas é uma fase de indiferença do Evangelho. É uma fase de indiferença. Não estou querendo ser negativo todo o tempo aqui, mas é fato que nós não estamos clamando. Nós, quando eu falo nós, estou falando a igreja, não está clamando pela vinda de Jesus, não está vivendo isso, não está agonizando na corrida que nos está proposta, não está avançando, abrindo mão dos impedimentos, lutando contra o pecado, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não está acontecendo isso, mas precisa acontecer. E esse tipo de despertamento que vai se dar, porque a Bíblia fala que se dará, ela antes fala que o amor de muitos esfriaria, não é? E isso é real. E o amor que está falando é o amor de nós pelos outros só. Está falando do amor em se tratando de justamente amor pelo reino de Deus. É isso que vai se esfriar. Vai se tornar algo extremamente superficial. Nós temos aí algumas declarações, por exemplo, do Papa Francisco. Ele disse publicamente numa entrevista que Jesus nunca foi Deus. Ele é o símbolo do cristianismo no mundo, né? Gostando você ou não do catolicismo. É isso que ele representa. Para muita gente, Jesus não é Deus. Depois ele diz que Jesus sequer ressuscitou. E isso, no final da história, é uma marca do tempo que a gente está vivendo. E percebe isso? O Papa, que deveria ser, né, segundo a crença católica, o pontífice entre Deus e os homens, nega a ressurreição, nega a divindade, e aí a gente fica com uma religião oca, vazia, não é? O que a gente tem aí, quem sabe, de algo mais intenso seria a reforma, né? Que já foi um movimento de avivamento, mas que hoje não significa nada. Olha a igreja luterana aí, casando gay, as pessoas vão uma vez no ano, e tá tudo bem, né? Não leem Bíblia, não sabem de nada. Você olha aí, por exemplo, as igrejas ditas evangélicas, as filhas das reformadas, as igrejas neopentecostais, as igrejas apostólicas, cara, o que sobra, velho? É um negócio terrível, não sobra muita coisa não. É meio desanimador, sabe? Assim, não sei com você, comigo é meio desanimador, porque qual é a solução? A solução é justamente a insistência. Se a gente não insistir, se a gente não permanecer, se a gente não avançar, não vai sucumbir, porque Deus falou que vai de fato ter a igreja genuína que vai até o fim. Mas a gente precisa insistir, levar a coisa mais a sério, para que de fato haja uma tocha acesa e que sejamos nós ela. Para que nossos filhos, para que outras gerações depois de nós olhem para a gente como exemplo de pessoas que levaram a sério e possam também ser potencialmente muito mais fiéis do que nós. Porque se a gente começar a negociar, a gente vai cair na vala comum. E a linha é muito tênue, gente. A linha é muito tênue de crentes mais ou menos com pessoas que negaram completamente a fé. É só um passo, né? Na verdade não existe crente mais ou menos, né? A gente sabe disso. Eu até creio muito que pessoas hoje que estão flutuantes, né, dentro do compromisso com Deus, podem amanhã ter um despertamento. Eu já fui assim, eu já vivi também uma vida, quem sabe, de mais ou menos, né? Estava lá, não estava lá, não estava fazendo nada de errado, mas também não tinha tanto envolvimento como deveria ter com o reino de Deus. Mas em um determinado momento a ficha caiu, né? Isso pode acontecer. Mas enquanto igreja, né, instituição aqui na cidade de Timbó, em Santa Catarina, a gente precisa entender que nós somos ou devemos ser a luz, para que outros, em olhando para nós, se inspirem a continuar a corrida. Senão, qual o objetivo, né? Vamos para a praia, né? Tomar um banho de praia, curtir o mar, né? Fazer outra coisa. Domingo é o dia
que a gente não trabalha, né? Então vamos curtir. Mas se não, é necessário, de fato, agona, né? Insistir na corrida que nos está proposta. Ele continua assim no versículo 3 aqui, do capítulo 12. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Olha, o autor está dizendo isso aos hebreus, a igreja, né, cristã em Jerusalém, provavelmente, há 2000 anos atrás, para que vocês não se cansem nem fiquem desanimados. 2000 anos atrás, fresquinho, né? O episódio de Jesus, ressurreição, apóstolo, milagre, a coisa estava assim. Mas mesmo assim ele já está combatendo justamente a oposição dos pecadores, né? O que era a oposição dos pecadores? A acusação, a opressão, né? É se colocar contra, é fazer força para que eles de fato não continuassem aquilo, não continuassem a corrida, né, proposta. E ele fala, considerai Jesus, o que sofreu tal oposição, para que vocês não se cansem, nem fiquem desanimados. O que é desanimado? Cansado eu sei o que é, né? Cansado a gente sabe, cansaço é de tanto correr, né? De tanto tentar, de tanto avançar, de tanto se esforçar, a gente se cansa mesmo. E uma hora dá vontade de parar, né? Nessas idas e vindas aí do Projeto 70, tem hora que não dá mais, né? Eu fico assim, extenuado. Eu não tenho tanta energia a longo prazo assim, a minha vai bem rápido. E aí o cansaço é bem aquilo, tem que fazer alguma coisa e já fica assim, não vai dar, né? Não estou aguentando mais. Isso é cansaço. E ele fala, quando bater o cansaço, olha para Jesus que sofreu a oposição dos pecadores, né? E continue cansado, mas avance, não pare. E o desânimo? O desânimo para quê, né? Por que eu vou insistir nisso? Quem aqui já desanimou com alguma coisa? Todo mundo sabe o que é desânimo, né? Você bota muita expectativa em algo, não sai do jeito que você quer, não está às mil maravilhas, aí a gente começa a andar para trás, né? Não, melhor não, né? Não vai dar certo, né? Assim, não vai funcionar. E eu acho que o desânimo, ele é muito pior do que o cansaço, porque o cansaço é de tanto fazer, o desânimo não. O desânimo ele é extremamente passivo, sabe? Toma a gente, congela as pernas. E aí, primeiro bate o desânimo, depois a gente relativiza. Deixa pra lá, né? Eu, um dia desse, fiz um negócio, troquei um instrumento que eu tinha num pedal de guitarra lá, legal pra caramba, né? Criei maior expectativa com a coisa. Esse é top, né? Eu tava querendo mesmo, mas era caro, não tinha grana, eu ofereci o instrumento, cara, não, beleza, vamos fazer. Eu falei, que legal, super motivado. O pedal chegou no dia que eu viajei, era para ter chegado antes, mas correi, né? Atrasou, deve ter muita encomenda, por causa do período de Natal, né? E aí eu fui pro projeto, né? E fiquei naquela expectativa e cheguei em casa, falei, agora eu vou testar isso aqui. Eu sou tão estranho que eu não testei quando eu cheguei. Eu abri a caixa, amanhã a gente se fala. Não quis fazer barulho naquele dia, né? Mais expectativa, né? Amanhã eu vou plugar, vai ser aquela coisa. Tá com defeito. Putz, quando eu pluguei, vai fazer uma barulheira, eu falei, cara, que vacilo, né? Aí falei com o cara, isso aqui tá ruim? Não sabia, deu uma de cego, né? João sem braço, mas eu sabia sim, né? Que não deu defeito de desligada. Aí já bateu o desânimo. Cara, deixa isso pra lá, vou devolver, né? Não é assim que é o desânimo? Você cria expectativa, o negócio não vai do jeito que você quer e você já... É disso que o autor está falando. É olhar, por exemplo, a igreja hoje, não está todo mundo aqui, né? Às vezes tem menos, a igreja até é bom, né? Tem gente que tem menos, tem domingo que tem menos pessoas. E a gente dizer, não vou não. Imagina se eu fizer isso. Imagina se eu fizer isso. Vai assim, cara, leva a mão não, mas hoje eu vou fazer outra coisa, né? Ninguém imagina isso, né? Mas eu não posso, né? Por que eu não posso? Porque eu preciso estar aqui.
Eu não preciso estar por causa de nenhuma obrigação com você, não. Não se iluda. Não é com você. Não é sobre você, não. É sobre eu e Deus, né? Já contei essa história quando em Minas morei, né? E dirigi o grupo lá em Lagoa dos Patos. Uma congregação da nossa igreja, 120 quilômetros. Eu tinha que ir lá domingo de manhã. Tinha que chegar lá 8 horas da manhã, saía pelo menos 6, né? E às vezes no sábado, cansado de tanto arrumar cadeira, que a gente fazia os eventos com jovens e tal, depois ficava para guardar, porque todo mundo vai embora e quem guarda normalmente é quem organizou, né? E aí tá bom, chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia, ia dormir, horário de verão, tinha que acordar 6 no domingo, para dirigir 120 quilômetros, para chegar lá ter 6 pessoas, 7 pessoas é o que era, né? Quantas vezes eu pensei comigo, não vou, velho, tô cansado hoje, eu vou limar. Mas eu ia, né? Nunca faltei um dia, mas não foi porque eu sou carola, nem asceta, nem nada disso, não. É porque eu olho para a cruz, para o que Cristo fez por mim, eu avanço. Para mim é simples a matemática. Por que eu vou cansado? Por que eu vou às vezes nem querendo, eu não quero ir, vamos ser honestos, não estou afim, eu estou cansado. Não está dando mais, exaustão, não quero, mas eu vou mesmo assim, tipo o John Stephen, mancando da perna, cheio de bandagem, né? Cheio de cãibra. Eu vou porque quando eu olho para o autor e consumador da nossa fé, como é que eu posso ficar? Essa é a história do cristianismo. Como é que eu fico? Como é que eu troco? Como é que eu negocio? Não dá. É como se Jesus falasse assim, fulano, eu vou morrer na cruz por você, dá para você, né, levar esse negócio a sério, pelo menos hoje. Não, Deus, hoje não, hoje tem a festa para eu ir. Não pode. Não, Deus, hoje não estou cansado, morre aí, né? Depois a gente conversa, né? Não dá. Porque é algo muito forte. A imagem de Jesus morrendo naquela cruz por mim, por você, precisa ser algo que mexe com o âmago da gente, né? O que o autor está falando, olhando para o autor e consumador da nossa fé, não se sintam desanimados, porque ele foi até o fim. Não se sintam cansados, e mesmo no cansaço, continuem. Sabe por que ele diz? O que ele diz no 4, para mim, assim, é uma paulada. Ele diz assim, para a gente finalizar a nossa conversa aqui: porque no combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar o sangue. O que esse autor está dizendo agora aqui? Primeiro ele diz que a gente precisa olhar a galeria dos homens da fé, que são espectadores, né, da nossa corrida. Eles têm expectativa de um avanço. Isso aqui não é espiritismo, não, né? É reino de Deus. Os grandes homens da fé estão de fato no céu, né, olhando para nós com expectativas, passaram o bastão para a nossa corrida, mas a gente precisa se despir de tudo aquilo que nos impede de avançar. Ele diz, o motivador é Jesus, olhe para ele, autor e consumador da nossa fé. Por causa da alegria que estava proposta a ele, a salvação, ele foi até o fim, não é? E morreu. Agora, considerai a opressão que ele suportou dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se canseis e nem fiquem desanimados. Olhando tudo que ele passou, eu assim, eu vou continuar. Aí ele fala assim, porque no combate contra o pecado, vocês não resistiram a ponto de derramar sangue ainda. Sabe por que ele fala isso? Não é combate contra o pecado, não é eu não vou pecar. É o combate justamente contra aquilo que leva as pessoas a morrerem. O pecado que condena. É o combate mesmo, não é o combate pessoal, exclusivamente aqui contra o pecado. Não posso pecar, estou sangrando aqui porque eu queria, né, fazer esse pecadinho. Não é isso, não. É um combate porque é uma luta mesmo. As pessoas estão padecendo. O pecado, no final da história, é aquilo que condena as pessoas a um afastamento de Deus. E a nossa carreira é justamente a libertação das pessoas. Por isso que ele diz, vocês ainda não resistiram até o sangue, até derramar sangue. Vocês estão cansados? Sei que é difícil o cansaço. Vocês estão desanimados? Sei que acontece. Mas olha para Jesus, que derramou o próprio sangue dele no combate contra o pecado, contra justamente a morte, aquilo que condena os homens. Vocês sequer chegaram a isso ainda. Isso é extremamente contemporâneo. O que é que nós estamos, no final da história, sofrendo de oposição dos pecadores, de impedimento contra... Quase nada, gente. Uma ideologia de gênero aqui, um Lula livre ali, né? Uma coisinha política que está tão longe da gente, que a gente, se não olhar o Facebook, nem sabe o que está acontecendo. Não tem nada acontecendo. E quando a gente se sentir desanimado,
Quando a gente se sentir cansado, lembre das palavras do autor de Hebreus, que vai dizer, contra o pecado, no combate contra o pecado, contra a morte, vocês sequer derramaram sangue ainda. Nem começou. Porque vocês precisam avançar. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Porque foi assim com Jesus, autor e consumador da nossa fé, que foi até o fim, não é? Por causa da alegria que lhe estava proposta, salvação de todos os homens, avançou e concluiu a sua corrida. Nós estamos em uma corrida. A gente não está fazendo parte de uma coisa menor, é uma corrida. É algo que exige preparo físico, é algo que exige de fato um engajamento, é algo que exige da gente compromisso, é algo que exige da gente abandonar aquilo que impede o nosso avanço, é algo que exige da gente lutar contra o pecado que nos assedia, que nos convida, é algo que exige da gente avançar até ao ponto de derramar sangue, se possível. Esse é o desafio do autor para nós. Essas palavras podem até parecer duras, né? Mas no final da história elas precisam ser motivadoras e não duras. Ninguém está brigando com ninguém aqui. O autor não está brigando, o autor está motivando. Porque ele diz para eles que Jesus, ele é justamente aquele em que nós temos que colocar toda a nossa expectativa. E se ele não é motivador o suficiente, nada mais vai ser. Amém? Espero que um dia a gente possa dizer, como o corredor das Olimpíadas, que disse, eu não vim aqui para iniciar a corrida e vencê-la, eu vim para ir até o final. Esse é o desafio. Ninguém está chamando você para ser o campeão dos campeões, mas para concluir aquilo que foi iniciado por homens e mulheres que deram a vida pelo reino de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, orar ao Senhor.